Eu quero saudar a noiva do Cordeiro, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Ainda que os irmãos estão em pés, abra a vossa Bíblia, o livro sagrado, no livro que escreveu Apóstolo João, Apocalipse. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Quantos encontraram? Apocalipse capítulo 3. Quero fazer uso do versículo 11. Para a nossa instrução nessa tarde. Capítulo 3, verso 11 do livro de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os irmãos podem tomar assento. Eu quero nessa oportunidade agradecer ao meu Deus, ao nosso Deus, que na sua presciência, na sua onisciência, Ele nos escolheu para estar aqui nessa manhã, louvando o nome dEle e aprendendo com Ele mais uma vez. Quero agradecer também ao pastor Joel, ao pastor Alci, ao grupo de cavaleiros, enfim, a todos da diretoria, por essa singela, singular oportunidade que Ele nos concede nesta manhã. Eu também gostaria de agradecer a minha esposa, que está sempre me ajudando. Eu gostaria que ela se pusesse em pé, para saber que às vezes muitos não conhecem, né? A minha esposa, a irmã Cleonice, nome dela. Nós estamos juntos só há 48 anos. 46 anos de casados e 2 anos, um ano de namoro e um ano de noivado. Então, completamos agora 46 anos, dia 20 de dezembro passado. E é uma bênção na minha vida. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração há dias, e ela tem ardido, tem falado muito comigo. Porque nós vivemos nos dias difíceis, dias de lamentações, dias de muita luta, dias de muito falta de perseverança. E talvez as lutas desses dias podem nos tirar do foco. E Deus colocou esse verso no meu coração, que quando o apóstolo João estava ali na ilha de Patmos, por causa do evangelho de Jesus Cristo, aquele imperador romano, todos que mandavam, que era contra ele, ou que não fazia a vontade dele, ele mandava para aquela ilha, para que ali eles trabalhassem como escravos e até morressem, porque era uma ilha que não tinha muitos recursos. E de quando em tempo os soldados romanos iam naquele lugar levar comida e trazer algumas pedras lapidadas para Roma. E nós sabemos que ali naquele lugar que às vezes nós pensamos que estamos em aflições,
Mas é neste lugar que eu quero te dizer nessa manhã ou tarde. É neste lugar, neste momento que Deus fala comigo e fala com você. É nessas horas mais difíceis que às vezes nós pensamos que não estamos ouvindo a voz de Deus, mas é nesse momento que Ele fala conosco. E quando o apóstolo é revelado a falar essa carta de Filadélfia, ele escreve essa carta, a sexta carta da igreja lá, da Ásia. Ele direciona essa palavra e diz, o Senhor Jesus diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós vimos que no passar do tempo e na história do povo dos reis e reinados da terra, nós observamos que a cada reino que quando eles dominavam, a preocupação daquele outro reino que vencia era tomar a coroa daquele rei que foi morto ou foi aprisionado. E sabemos muito bem que nesses dias o homem está procurando muita coroa, o homem está procurando muita glória. Mas as glórias que o homem está procurando não são as glórias que Deus quer que procuramos, às vezes. O apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas, 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, ele diz ali que os homens correm para buscar uma vitória, para buscar a tua glória. Mas nesse mesmo versículo diz que quando o homem luta, ele vai se abster de alguma coisa para conseguir uma coroa, mas uma coroa corruptível. Mas nós que estamos aqui, nós procuramos obter a coroa, mas a coroa incorruptível, que receberemos da mão do Senhor. No capítulo 2, no verso 10, Jesus vem fala assim, que nem a morte vence, seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós temos que batalhar pela coroa da vida. A coroa da vida que ele se refere à nossa própria salvação, é a nossa alma que ele preocupa conosco, é o nosso entendimento que ele quer para que nós possamos fazer o melhor para ele, para garantirmos essa coroa. Porque Jesus, agora nós devemos colocar sempre no nosso entendimento, que Jesus vai voltar. Ele disse que eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Temos que ter na nossa memória sempre. E a palavra de Deus nos ensina que devemos ter isso. Porque Jesus disse. Quando nós vamos para o Velho Testamento, quando vemos o livro de Números, Deus fala assim, ei, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando eu, não faria, e fazendo não cumpriria, e falando não cumpriria. Números 23, 19. O nosso Deus falou e disse, quando o apóstolo João escreve a carta dele, no capítulo 14 ele disse, Jesus disse, não turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E aonde? Eu vou preparar lugar.
E se eu for preparar lugar, eu vos levarei para estarem comigo. É essa coroa que nós devemos buscar. É por isso que nós temos a confiança na palavra do Senhor. Essa palavra viva, essa palavra eficaz, essa palavra mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetrou a minha alma, foi na divisão da minha alma e do meu espírito e me trouxe para perto dela. Xaralamande andamás. É ela que está pronta, apta para discernir os pensamentos, os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Qual é a intenção do nosso coração? É buscar verdadeiramente essa coroa incorruptível. É não deixar vacilar os nossos pés, não vacilarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas olharmos diretamente para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos dará uma coroa incorruptível, que é a coroa da vida. E jamais passaremos por outras tribulações. Ele disse em Mateus 24, 35, que pode passar os céus, pode passar a terra, mas as palavras deles não há de passar. Não vai passar, meu irmão. Aquilo que ele falou que vai acontecer na minha vida, vai acontecer. O que falou que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. Aquilo que ele fala no teu coração hoje, e isso será realizado para a glória dele. Agora nós temos que correr para o alvo, para a soberana vontade de Deus. Mesmo que as lutas sejam difíceis, mesmo que as lutas sejam quase sufocantes, mas ele prepara o soldado. Quando nós estávamos aqui louvando ao Senhor, e ele disse que ele faz dos ossos um soldado, ele faz um exército. Eu era um osso desse. Um osso sem vida. Mas um dia ele olhou para mim. Ele teve misericórdia. Ele olhou para mim com um olhar de misericórdia e fez desse osso soldado. Xaralamande andamá. Eu creio que tem muitos aqui que também eram ossos. Que eram ossos, mas hoje são soldados. Porque ele faz soldados para lutar essa batalha. Mas não é para desistir. O apóstolo Tiago, quando ele escreve a epístola dele, no capítulo 1, no verso 10, ele fala, no verso 12, ele fala que essas milícias, essas lutas, isso vai nos trazer uma glória futura. Não é para nós desistirmos, porque é nessas aflições, nessas lutas, nesse bate-bate desse dia a dia, é que nós alcançaremos a vitória. Agora nós temos que preocupar com a nossa coroa incorruptível. E ele disse: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Agora, irmãos, queridos do Senhor Jesus, nós temos um adversário e ele não brinca. E ele quer derrubar principalmente aqueles que estão na frente da batalha, com toda a armadilha que ele tem preparado e quer preparar. Mas ele já é um derrotado. Glória a Deus. Ele já é um derrotado para a glória de Jesus. O apóstolo João, ele escreve lá as palavras de Jesus.
em 10:10. Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio dar a coroa da vida que está proposta. Essa coroa que ninguém vai tomar. Essa coroa que Jesus te entregará e nos entregará. Homem nenhum pode tomar, porque aquilo que ele deu, ele garante. Oh, aleluia! Mas o inimigo, ele quer, de qualquer forma, nos atrapalhar. Eu, quando estava lendo essa passagem, eu me lembrei que eu trabalhei muitos anos, quase 30 anos em restaurante. E a gente lidava com muita gente, todo dia entrava muita gente e eu só permanecia naquele lugar por muitos anos. E evangelizava brasileiro, hispano e até indiano, sempre falando do amor de Jesus e esse amor que eu preciso cada dia me ser renovado. Nós precisamos ser renovados neste amor a cada dia, para que esse fogo nunca venha apagar na nossa vida, porque é isso que o inimigo quer fazer, é nos fazer calar, nos fazer intimidar, nos fazer nos colocar para baixo, mas nós temos um Deus que levanta ossos e põe no exército dele para a glória do nome dele. Eu comecei a evangelizar esse guatemateco e ele... Fui falando com ele, sempre falando, chegando com um jeitinho nele, e ele muito fechado. E um dia eu passava os pregação, procurava pregadores espanhóis para pregar e passava para ele, escuta isso em casa. E ele foi se pegando a isso e começou a trazer novidades para mim também. Mudou a história dele. E um dia ele chegou para mim e falou assim: "Oh, Roberto, olha o que aconteceu. Eu estava vendo essa pregação aqui e esse pastor, ele disse que o inimigo das nossas almas, ele deu um exemplo muito grande. E esse exemplo, de vez em quando ele trazia um exemplo para mim de leões e aquela coisa toda. E um dia ele chegou e falou assim: olha que interessante isso aí. O inimigo não suporta a luz que eu e que você brilha, que nós brilhamos. Essa luz incomoda ele. Ele disse o seguinte, aquele pregador hispano, eu ouvi essa mensagem que ele passou, ele falou que o inimigo, a cobra, a serpente, ela fica procurando o vagalume para pegar, e não consegue, o vagalume apaga e ela sai do lugar e não consegue pegar. Um dia o vagalume parou para ele, para a serpente, e falou assim: por que você quer me pegar? Eu não faço parte da sua alimentação. Eu não faço parte do seu convívio, serpente. Por que você, serpente, quer me pegar? A serpente falou para o vagalume: eu quero te pegar porque teu brilho me incomoda. Eu quero te consumir porque o teu brilho me incomoda. É esse o meu brilho, o seu brilho. É o brilho da igreja, da noiva do Cordeiro que incomoda Satanás. Mas nós vamos vencer pelo poder que há no nome de Jesus, porque nós já fomos comprados, lavados, remidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o meu tempo já se foi, mas essa coroa incorruptível, nós vamos alcançar para a glória de Jesus Cristo. Vamos nos colocar cada vez mais na posição para ganhar almas para o Senhor Jesus. E talvez essa palavra que chega ao coração do internauta nessa tarde, que você talvez ainda não tomou uma decisão e está deixando muitas vezes o inimigo questionar os teus problemas, a sua situação.
Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, que maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Continua firme. Procura um lugar para congregar, você que está desegrejado. Não adianta ser só amigo de cristão. Não adianta ser só amigo de crente. Não adianta só vir à igreja. Mas tem que procurar uma coroa incorruptível que está na mão do Senhor Jesus para dar àquele que vencer. Porque Ele breve virá sem demora para buscar a tua igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16, diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, xaralamande anda amarras. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele virá com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Quando nós vamos lá para o Velho Testamento, quando nós lemos Números capítulo 10, do verso 1 até alguns versículos, nós vemos que Deus ordena o povo de Israel a fazer as trombetas de prata batida, para que o povo se posicionasse ou para sair do arraial, para se levantar, para ir para a guerra, para se apresentar os príncipes, cada um no seu sonido. Mas há um sonido que me chama a atenção, é quando o sonido que ele chama o povo para se reunir. Essa trombeta, Jesus vai vir para chamar os seus. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Vamos permanecer, irmãos. Vamos continuar firme, lutando para conseguirmos sempre alcançar essa coroa, a coroa incorruptível. Guarda o que tens, para que ninguém tome, nem a sua coroa e nem a minha coroa. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.